bom dia para vocês. Bom dia, Pedro, bom dia, Felipe, Luiz, bom dia para Bom vocês, dia. gente. Sejam bem-vindos. Quanto mais gente vier, mais feliz a gente fica, né? Então, a gente estava falando de relógio biológico, né? Eu tenho um relógio biológico que eu sou matutino, então, a maioria dos dias, quando é 5:30 da manhã, eu já estou acordado. Isso não significa que todo mundo tem que ser assim, né? Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que dorme mais cedo, eu também durmo cedo, não durmo tarde, tem gente que é noturno. Isso é regulado biologicamente pelo nosso organismo, tá? São genes que nós temos, a liberação de hormônios que acontece dentro do nosso organismo que fazem isso conosco. No entanto, a gente muitas vezes acaba tendo que se adaptar, né? Se adaptar a acordar mais cedo porque tem aula ou porque tem trabalho, né? Então, nosso corpo também consegue se adaptar, salvo que tem algumas questões que são bastante difíceis de serem resolvidas. Tem pessoa que não consegue, ou seja, é um sofrimento ter que acordar cedo, ou é um sofrimento ter que ficar acordado de noite. Então, essas pessoas precisam ir pensando já no seu futuro, nos seus trabalhos futuros, né? E em tentar se colocar num local onde ele consiga se encaixar bem, né? Então, mas só para vocês saberem, essa questão de acordar bem e se sentir bem, ou dormir tarde e se sentir bem, isso está ligado diretamente com o nosso, que a gente chama de relógio biológico, nosso ritmo circadiano. Tá bom? Professor, Hum. eu estava vendo esses dias e eu li em algum lugar que nós adolescentes temos mais tendência, eu acho, a ser tipo pessoas noturnas que vão dormir mais tarde, assim, do que tipo pessoas mais velhas e acordar mais tarde. Mas isso depende muito, tipo, acho que de cada um. Tipo, isso nós adolescentes, no caso, tipo, nós pessoas mais ou menos da nossa idade, nessa faixa etária. O que que está ligadamente, o que que tá ligado diretamente com isso, né? Vocês são mais jovens, vocês têm uma capacidade de produzir energia e uma energia muito maior do que uma pessoa que é mais velha, tá? Então isso faz vocês serem muito mais ativos. Agora, à noite ou de dia é uma questão de cada pessoa mesmo, tá? Não é porque você é adolescente que você todos vocês vão ter o costume de dormir tarde e acordar cedo, e nem o contrário, tá? Mas vocês têm muito mais energia para gastar, porque a produção de energia de vocês é muito maior. E vamos aproveitar isso para continuar falando de biologia. E daí, quando a gente pega e fala de produção de energia, de quem que a gente está falando? Não querem falar comigo? De quem que a gente está falando? ATP? ATP. E quem que produz ATP? Tem um órgãozinho lá dentro da célula que produz ATP. Vocês lembram quem é? Não? Tá. E da onde? Mitocôndria? A mitocôndria. Isso aí, muito bem. Tá. E o que que a mitocôndria usa para fazer energia? Opa, veio uma Carboidrato? dica. Isso, olha lá, galera. Então, a apresentação está aparecendo para vocês. Você está vendo como um bom bate-papo muitas vezes se transforma numa aula, ou uma aula acaba sendo um bate-papo? Tem uma proposta. Por que que a gente não faz isso, galera? Ia ser uma coisa que ia ajudar bastante, seria vocês interagirem, vocês abrirem as câmeras para a gente se ver e a gente bater um papo. Então, olha só, nós começamos ali falando de dormir cedo, de acordar cedo, vice-versa. Aí a gente falou de relógio biológico. Aí agora nós falamos de energia, porque vocês dormem mais tarde. Beleza. Aonde que a gente caiu? A gente caiu em energia. E quando a gente cai em energia,
não tem como a gente não falar desses caras. Quem são esses caras? Esses caras são os carboidratos, gente. Olha lá, ó. Então, vamos lá. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e vou ficar olhando para vocês, mesmo que vocês não olhem para mim. Ou melhor, vou ficar olhando as figurinhas de vocês. Então, a metodologia que eu vou utilizar agora nesse RDE vai ser uma metodologia de vai e vem, tá? Eu chamei assim, não sei nem se existe esse nome, tá? Mas é um bate e volta, ou seja, eu vou andar um pouco com conteúdo novo e sempre vou linkar esse conteúdo novo com aquilo que a gente viu em aulas passadas. E assim, a gente vai revisando todo o conteúdo com vocês e vamos tirando dúvidas que vão surgindo ao longo dessa nossa jornada, tá? Então, seria muito importante que vocês, nesse momento, surgiu uma dúvida, para a aula, abre o microfone e pergunta. Eu tenho resposta para tudo? Eu tenho resposta para tudo. A resposta pode ser sobre aquilo que você perguntou, ou a resposta pode ser, não sei e vou pesquisar, mas eu tenho resposta para tudo, tá? Então, tem muita coisa que a gente não sabe e que a gente pode adotar outro tipo de abordagem aqui dentro da nossa aula, porque nós estamos na internet. Perguntou alguma coisa? A gente pode ir ali na internet, pesquisa e já traz para dentro da aula, galera. Isso sim é uma aula ativa e é isso que eu gostaria de vocês. Se você começar a fazer isso, você vai ver que o teu aproveitamento vai ser muito maior e a coisa principal, a aula não vai ficar monótona, não vai ficar chata, porque eu tento sempre fazer algo que seja dinâmico com vocês. Mas eu preciso de vocês, galera. Preciso de vocês. Eu preciso que vocês comecem a entender que é importante para nós, professores, que vocês abram as câmeras, porque daí eu estou falando com vocês. Senão eu fico falando com o computador e isso não é legal. Então interajam comigo, tá? Voltando lá para a nossa apresentação, a gente estava lá na nossa última aula abordando os carboidratos e a gente já estava quase indo para proteínas, mas vamos voltar aqui nos carboidratos. Quando a gente fala em carboidrato, outra coisa que você tem que lembrar, existe outro nome para ele, ó, um nome mais conhecido, que são os açúcares. Muito bem, os açúcares. E daí você olha essa imagem que está aqui e eu estou vendo ali tomate, vagem, milho, batata, pão, banana, macarrão, ervilhas, outros grãos ali, grão de bico, feijões. Olha aqueles feijões, que coisa mais linda. Cereja, framboesa, arroz, aveia. Muito bem. E daí você às vezes vai perguntar assim, açúcares, professor? Como assim açúcares? Sim, gente, todos essas comidas que estão aqui, elas apresentam açúcares. É que normalmente o que a gente faz? A gente associa açúcares a aquele negócio que a gente usa para adoçar apenas. O açúcar branco ou açúcar amarelo. Mas espera aí, pensa lá, galera, ó. O pão tem açúcar? Não estou falando desses daqui, tá? Do branco e do amarelo. Mas no pão tem açúcar? No pão tem um açúcar específico, ó, chamado de amido. E no milho? Olha lá, galera. Amido de milho. O amido de trigo. O amido da, ó, batata. A banana, muito empregada, muito utilizada por esportistas, por exemplo, ao longo até mesmo de jogo. Come uma banana, ou vai fazer uma atividade física, antes come uma banana. Por quê? Porque na banana eu tenho muito açúcar. E ela vai me dar o quê? Que é onde nós caímos, carboidrato, é sinônimo no sentido de função, tá? É um sinônimo de energia, galera. Olha lá, ó. O carboidrato é um sinônimo de energia. Então, aí eu faço uma pergunta assim para vocês.
Você vai limpar a casa daqui a pouco, é uma atividade física, certo? Limpar a casa é uma atividade física. O que você tem que comer antes de fazer isto? Eu tenho que procurar me alimentar com um carboidrato. Ah, mas um carboidrato pode ser um tomate? Pode ser um tomate. Pode ser uma ervilha, porque lá dentro tem um grãozinho, a sementinha, e ela tem um monte de energia, igual os feijões que estão aqui, ó. Posso. Agora, pensa só, um negócio bacana. Se você comparar a quantidade de açúcar, carboidrato que tem num tomate, que é um fruto também, tá? Não sei porque apagou tudo, mas tudo bem. A quantidade de carboidrato que tem num tomate comparar com a banana tem muito mais carboidrato em relação a um tomate que também é um fruto. Ou em relação a uma amora, uma cereja, que também são frutos. Vai ter carboidrato? Sim, vai ter carboidrato, sim. Mas eu tenho que ver quanto de carboidrato que tem em cada um desses componentes da minha dieta aqui, para eu ver que tipo que eu devo comer em cada momento, ou se eu devo comer mais um, mais o outro, diante daquilo que eu quero. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta para emagrecer, eu tenho que cuidar dos meus carboidratos. Então, eu tenho que procurar me alimentar adequadamente, diminuindo, por exemplo, açúcares, tá? Fazendo uma revisão lá, ó. Quando a gente fala em carboidratos, melhor, por que a gente está estudando isso, galera? Essa é a grande questão aqui. Porque o nosso assunto é a composição dos, dos seres vivos. Tá? Do que nós somos feitos, né? E daí a gente começa a ver lá assim, ó, do que você é feito, meu querido? O que tem em você? Carne? Ah, tá, carne, beleza. Pele, ótimo. Mas o que é aquilo? A carne é o quê? É um tipo de tecido. E esse tecido ele é formado por células. Muito bem. E as células são formadas pelo quê? Por moléculas. Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Quais são as moléculas que estão em nós? Quais são as moléculas que formam os seres vivos? E daí nós começamos falando assim, ó, a composição dos seres vivos, ela vai ser dividida em substâncias inorgânicas. Lembram o que é? Sim ou não? E substâncias orgânicas, ok? Quando a gente fala em substância inorgânica, são substâncias sem carbono, ó, sem o carbono. Quando a gente fala em substâncias orgânicas, se lá é sem, orgânicas é com carbono, ok? Aí nós vamos ter que lembrar, quando a gente fala em substâncias inorgânicas, não tem carbono, certo? E daí a gente vai lá e vai fazer o seguinte. Vocês viram o convite que eu mandei para vocês? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Viram o convite. Muito bem. Aquele convite era da propaganda de quê? Hã? Os Danoninho. Vocês sabem ou não? Sabem o que era aquela propaganda? O produto daquela propaganda existe ainda, mas essa música, esse comercial não é mais utilizado. Mas, peraí, começou a tocar do nada aqui. Para. Aí, beleza. Essa propaganda foi uma sensação e até hoje, quem é da época não consegue esquecer essa música.
Só que essa música tem, que é a frase que eu usei no convite de vocês, tem uma questão ligada à nutrição, tem uma questão ligada exatamente ao conteúdo que nós estamos estudando. Não sei se eu vou conseguir colocar a música. Ontem eu passei vergonha e não consegui colocar a música, mas vocês me ajudem aí, tá? Olha só, vou colocar aqui e tomara que fique aquela música chicletes na cabeça de vocês, depois vocês me xinguem falando assim, não consigo esquecer essa porcaria, professor. Sabe como é que é? Maria, não faz careta. Não dá risada do professor. Olha só, vou tentar, tá? Ó, vou assistir o Pica-Pau depois. O que vocês acham? Acho uma boa ideia, professor. Sentido que Eu nós topo, vimos. eu topo. Acho Eu incrível. estaria assistindo. Uma ótima ideia, professor. Pica-Pau é top, né? Com certeza, Cris. Ó, vocês me ajudem aí se tá funcionando. Conseguem ouvir? Sim, estamos ouvindo. Me dá proteína que eu vou precisar. Já, já. Me dá danoninho, danoninho já. Me dá danoninho, danoninho dá. Calcio e vitamina pra gente brincar. Me dá lipídios, esquecidos, proteínas, cálcio, ferro, fósforo, vitamina. Voltando. Esse pedaço que é o pedaço interessante, ó. Me dá lipídios, esquecidos, proteínas, cálcio, ferro, fósforo, vitamina. Me dá mais saúde, mais inteligência. Me dá danoninho, danoninho já. Me dá. Ninguém pode chorar. Hã? Sorte que eu esqueço rápido das Que é? coisas. Mas se vocês forem estudar marketing, vocês vão ver que é assim que funciona. O marketing, ele estuda sistema nervoso, para ele saber o que ele tem que pôr numa imagem, ou seja, numa propaganda, que música ele tem que colocar para entrar na sua mente. Essa é a ideia do marketing. Eles estudam, cara, o marketing tem uma área que estuda neurociência, ligada à neurociência. Ele precisa, o marqueteiro, identificar como que funciona seu cérebro para ver o que ele vai colocar lá que nunca mais você vai esquecer. Porque você vai associar aquilo a um momento. Ó, pensa só, tem propaganda que mostra momento ruim? Até tem, mas depois ele mostra o produto e o produto causando um momento bom, correto? Mas normalmente vamos lá, a pessoa toma um refrigerante e ela fica feliz, pode olhar. É festa, é praia, é não sei o que, ninguém tá na pandemia. Vocês estão errados, gente. Se vocês tomassem o refrigerante lá da propaganda, vocês iam estar felizes. Vocês não estão felizes porque vocês não estão tomando refrigerante. Então, eles estudam como é que funciona o nosso cérebro, as coisas que fazem a gente comprar um ou outro, e essa música nada mais, nada menos que isso. Como é que é a música? Vocês sabem. Já esqueci. Esqueceu nada. Escutei só uma vez, não fui capaz de gravar ainda. Não, mas eu canto. Me dá danoninho. Agora vocês nunca mais vão esquecer. Mas aonde que eu queria chegar? O nosso convite, ele fala o seguinte, ó. Lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. É aonde eu queria chegar e foi a brincadeira com vocês ali no convite. Quando a gente fala dessas substâncias que estão dentro de um potinho, de um danoninho, vocês sabem o que é danoninho? Quem nunca comeu danoninho? Tem que comer. Danoninho é tudo na vida de uma criança. Ó, olha aí, ó. A mãe deixa a gente comer um por dia, mas a gente come 7. Danoninho é tipo bis. Pensa comigo. Viciante. É viciante. Pensa comigo assim. Bis é o chocolate que tem o nome mais perfeito do universo. É ou não é?
Sim, ele faz todo o contexto de que você não consegue comer só um, você sempre quer mais um. O que é bis? 2 vezes, mais de um. Bis é repetir, mais um. E daí o que acontece? Você compra uma caixa de bis e você come até não ter mais. Enquanto você não acabou com a caixa de bis, você não para de comer daí, né? Então não é perfeito o nome do chocolate? Totalmente. É perfeito. E assim, ó, eu não como mais essas coisas, mas quando eu comia, eu comprava 2 caixas de bis e do mercado até chegar em casa já tinha acabado. Porque esse negócio não existe, cara. Não tem isso, né? Você não para mais de comer isso. Tá, mas vamos voltar para biologia. Beleza. Olha aí, ó, gente, ó, tem que ser assim, cara. Bater um papo aí, pá, não sei o quê. Dar uns migué, brincadeira. Tá gravando, cara. Tá gravando? Vixe, mano, ainda bem que eu vou cortar depois. Bom, vamos lá então, galera. Quando a gente fala lá do nosso convite, eu vou colocar ele aqui para vocês, quem não conseguiu entender o que eu falo, né? Olha lá, ó, lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. A gente volta aqui para o nosso slide e continua fazendo nosso esquema, que eu não sei qual de vocês foi que apagou, mas tudo bem. Sacanagem, né? Ó, nem isso a gente não pode falar que foi o aluno que apagou o quadro, né? Então, olha lá, ó. Então, a nossa composição, vou fazer mais rápido, são substâncias inorgânicas, são substâncias orgânicas. Inorgânicas sem o carbono, orgânicas com carbono. E daí a gente volta na musiquinha e você fala assim, ó, lipídios, protídeos, glicídios, cálcio, ferro, fósforo. Cálcio, ferro e fósforo são o quê? Muito bem, isso mesmo que você pensou. São substâncias inorgânicas, então os sais minerais entram aqui, porque eles são sais minerais. Continuando lá no nosso convite, aí eu falo lipídios, glicídios e protídeos. O que são? São substâncias orgânicas, os lipídios mais os glicídios mais os protídeos. Muito bem. São substâncias orgânicas. Aí eu vou fazer uma pergunta, já que vocês não fizeram. O que são glicídios? Parece que é açúcar, alguma coisa ligada a açúcar, mas eu não sei. Muito bom, é isso mesmo, ó. Glicídios eu lembro de glicose, glicose é um açúcar. Glicídio é o outro nome dos carboidratos ou açúcares, também chamados de sacarídeos e também chamados de hidratos de carbono. Para que tudo isso? Também não sei, mas não fui eu que criei. Muito bem. E os lipídios? Muito bem, monstrinhos. Gorduras. E as protídeos? Nem precisa Derivados falar. de proteína? São proteínas, é o outro nome das proteínas. Muito bem. Agora, tá faltando mais alguma coisa que tem no seu corpo e eu não coloquei aqui? Sim ou não? Tem, né? Você tem aproximadamente 65, 70% de água no seu corpo e a água é formada por 2 hidrogênios de oxigênio, portanto, ela não tem carbono. Sério, professor? Sério, tá ali, ó, H2O. Tem carbono? Não. Então é inorgânico. Nós temos ainda para encaixar aqui as vitaminas que estão lá na musiquinha. A, B, C, D, K, tem um monte de vitaminas e tá faltando alguém. Aí é o desafio. Quem que tá faltando aqui, galera? Vou fazer em amarelo até, ó. Quem que tá faltando aqui? Vocês são do jeito que vocês são, por quê? Quem que manda vocês ser do jeito que vocês são? O pai e a mãe? Não, não é nesse caso. Estou falando de biologia. Alguém escreveu lá, mas eu não consigo ver. Peraí. A Pamela foi DNA. Isso! Muito bom. Muito bom. Manter. Ah, não. Apanhando as tecnologias ainda. Ó, nós estamos ainda devendo o DNA e o RNA, que são as outras 2 moléculas componentes de nós, que são chamados de ácidos nucleicos. Muito bem.
Ó, nós falamos o seguinte, quando a gente fala de carboidrato, nós falamos que carboidrato é sinônimo de energia. Nós falamos que eles vão produzir, ou melhor, o Fernando lembrou do ATP, e vocês lembraram que quem faz isso são as mitocôndrias. Muito bem, fique tranquilo, vamos ver isso, tá? Agora, o meu questionamento agora com vocês é, além de servir como energia, ser a fonte principal de energia, para que mais servem os carboidratos? Ou seja, ele tem mais funções dentro do seu organismo, e eu vou escrever aqui em cima do arroz, ó. Tem ou não, galera? Aí eu vou colocar assim, ó. 1 para você. Energia. 2. Tem. Se eu coloquei o 2 é porque tem, né? Vamos lá. Estrutural. E 3. Se eu coloquei o 3 é porque tem também, né? Reconhecimento. Muito bem, galera. Daí a gente faz o quê? Agora a gente volta. Que é aquilo que eu falei. A gente anda um pouquinho e agora a gente volta. Porque agora eu vou falar o seguinte para você. Quando a gente fala em carboidrato, você tem que ter muito claro na sua cabeça que os carboidratos também têm função, além de produzir energia, tem uma função de possibilitar a formação de estruturas em nós. E daí nós vamos falar o seguinte. Você está vendo aqui uma célula eucariótica. Uma célula eucariótica é uma célula que tem o quê? Um núcleo organizado ou um núcleo individualizado. E lá dentro está o DNA, ou seja, as nossas características estão protegidas dentro de um núcleo, revestido por uma membrana. Agora, se você der uma olhadinha para o lado aqui, você vai ver que nós temos outras células, são os 2 tipos básicos de célula. E nessa célula você não tem núcleo. O DNA está solto aqui, ó. Está solto aonde? Num espaço que é chamado de citoplasma. Enquanto que aqui nos eucariontes, o meu DNA está numa estrutura chamada de núcleo, meus queridos. Isso aí, tá? Então, tem citoplasma nessa célula eucariótica? Tem, o citoplasma está aqui, ó. Certo? Mas tem núcleo. Na célula procariótica, não. Vamos lá. Vocês têm células eucariontes ou procariontes? Eucariontes, eu acho. Isso, nós temos células eucarióticas ou eucariontes. Muito bem. Quem mais tem célula eucariótica ou eucarionte? O grilo, isso, muito bem. O grilo, então, os animais. Já que vocês não falaram nada, ficou o grilo ali, eu entendi isso. Muito bem. Quem mais? Isso, todo mundo junto, eu escutei. Os vegetais. Quem mais? Muito bom, isso aí, galera. Os fungos, as algas. Falta alguém aqui? Os protozoários. Muito bem, os protozoários. Opa! Oi? Alguém falou comigo? Não, eu abri sem querer o microfone. Nós é quem aqui, gente? Vocês são protozoários, vocês são animais, vocês são vegetais, vocês são fungos ou são algas? Animais. Isso, muito bem, vocês são animais. Veja que não fui eu que falei, foram vocês. Muito bom. E agora, quem são os procariontes? As bactérias? Bactérias, e nós temos só mais um, que são as algas
azuis, ou cianofícias, ou cianobactérias. Muito bem, recapitulado isso aqui, vamos falar agora de novo dos carboidratos, porque nós estávamos falando disso, o professor se perdeu. Não, é isso mesmo que nós vamos fazer. Então, aqui, esse desenho aqui, ó, que eu estou marcando, o que é ele? Vocês lembram o que é ele? Professor, Oi. a Pamela fez uma pergunta ali no chat. Opa. Os Vamos vírus lá. entram no conjunto das bactérias? Opa, ô Pamela, desculpa que quando eu estou na apresentação eu não consigo ver o chat, tá? Sempre alguém precisa me ajudar. Obrigado, gente. Olha lá, os vírus. O que é um vírus? Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Veja que quando vocês fizerem perguntas, forem fazendo perguntas, eu não vou deixar, vou procurar não deixar sem respostas, tá? O que eu vou fazer? Não entenda que atrasa conteúdo, porque a gente tem tempo de rever as coisas, tá? Mas então vamos lá, rapidinho. Um vírus, tá? Um vírus, ele não é considerado um ser vivo, verdadeiro, certo? Por que ele não é considerado um ser vivo verdadeiro? Porque ele não tem célula, ou seja, ele não é formado por uma estrutura celular. O que é uma estrutura celular? O que é uma célula? Volta lá no nosso desenho. O que é uma célula? Para ser considerado uma célula, o que tem? Membrana, já respondi a minha questão de antes, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Mas daí você vai falar assim, mas professor, o cara ali do lado não tem núcleo. Ele tem núcleo. Só que o núcleo dos procariontes é um núcleo desorganizado. É um núcleo não individualizado, mas ele tem um núcleo, onde está o material genético. Então, para ser uma célula, precisa de membrana, citoplasma e um núcleo mesmo que seja desorganizado. Vamos lá. Um vírus é isso aqui, ó. Vou desenhar um vírus chamado de bacteriófago para vocês. Não se assustem com a minha habilidade para desenhos, tá? Muito treino faz isso com as pessoas, tá? Muito bem. Isso é um vírus chamado de bacteriófago. O bacteriófago é um vírus que tem DNA e ele parasita bactérias. Olha o nome dele, bacteriófago. Muito bem, vamos lá. Olha só. Esta estrutura aqui que eu estou setando agora é uma estrutura chamada de capsídeo. O que tem nessa estrutura? Proteína. Então, é uma capinha de proteína. Tá? Então, toda essa parte externa aqui, ó, toda essa parte externa dele aqui, tudo isso aqui é chamado de capsídeo. Ok? Beleza? Vamos lá. A parte que está em preto aqui, ó, que parece uma molinha, o que é? É o material genético. Ok? É o material genético. Que no caso deste vírus chamado de bacteriófago, é um DNA. Então, ele é um vírus de DNA. Vou escrever aqui que é um bacteriófago. Bacteriófago. Ok? Bom, vamos lá. Não é o caso do bacteriófago, mas alguns vírus, eles apresentam um revestimento que nós chamamos de envelope. Esse revestimento, normalmente, é um envelope, formado por carboidratos, açúcares, tá? Ou até mesmo pedaços de membrana do seu antigo hospedeiro. Então, na hora dele sair do hospedeiro, ele rouba um pedacinho da sua pele, vamos dizer assim,
tá? Ponto, galera. Isso é um vírus. Ah, e se eu falar do coronavírus que todo mundo está falando agora? O que vai mudar? Claro, né, gente? Tem mais detalhes, mais profundos, mas o que muda drasticamente aqui desse bacteriófago para o coronavírus? Vocês sabem? O coronavírus é um vírus de RNA? Isso daí. Basicamente é isso que muda, tá? O coronavírus, o vírus da gripe, são vírus de RNA. O vírus da AIDS, ao invés de ser um DNA ali dentro, eu tenho um RNA, certo? Então vamos lá, respondendo diretamente agora para finalizar aqui, que nós já estamos no horário, a Pamela. Os vírus, eles têm uma divisão própria. Ou seja, eles são estudados por uma divisão da biologia chamada de virologia. Então, as pessoas que são virologistas se especializam em vírus para estudar esses carinhas, olha que legal isso, que são chamados por nós, da biologia, de pio. Sabem o que é pio? Já ouviram falar isso? Um parasita, me ajudem lá, intracelular obrigatório. Vão me ajudar ou não? Parasita, alguém que está... Oi, desculpa, Val. Aloja algo, eu acho, não é tipo que se aproveita do corpo de um hospedeiro. Perfeito. Parasita é algum ser vivo que acaba sugando, tirando alguma coisa de outro. Certo? Então, uma sanguessuga é um parasita? Sim. O carrapato é um parasita, a pulga é um parasita, certo? Um vírus é um parasita, uma bactéria causadora de doenças é uma parasita, certo? Muito bem. Intra. O que é intra? Intracelular, e intra significa dentro. Então, ele é um parasita que fica dentro das células, não fora. Obrigatório. Ou seja, para ele se desenvolver, ele precisa estar parasitando alguma célula. Ok? Então, olha lá, ó. O coronavírus, ele causa grandes danos aonde? Só ele como exemplo, né? No sistema respiratório? No pulmão, no sistema respiratório, isso aí. Então, ele parasita células das nossas vias respiratórias e do nosso pulmão, correto? Só mais um exemplo. O vírus da AIDS parasita o quê? Vocês não lembram? Não sabem? Não é. Não é. Ué, não lembro. Ou é o... Por que a pessoa que... Se a pessoa que morre de AIDS, por que ela morre? Por causa do sistema imunológico? Por causa de outras doenças. Isso, perfeito. Olha o que acontece com a pessoa que tem AIDS. Se ela não tratar, tá, gente? Se ela não tratar. Se ela não... Não entendi, desculpa. Repete, por favor. Não, meu microfone estava desmutado aqui de novo. Ah, tá. Olha só. Quando a pessoa tem AIDS, o que acontece? Ela morre devido à ocorrência de outras doenças. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está prejudicado. O vírus da AIDS, ele vai parasitar as nossas células de defesa, os linfócitos, os glóbulos brancos, ok? Quando ele faz isso, ele utiliza a célula para produzir um monte de filhotinho lá nas células de defesa. Quando ele terminar de fazer os seus filhotinhos,
a sua reprodução, ele destrói a nossa célula de defesa. Então, a AIDS descontrolada vai acabar com o nosso exército de defesa do nosso organismo. O coronavírus, ele ataca vias aéreas. O que ele faz? A mesma coisa. Ele entra nas células das vias aéreas, faz um monte de filhotinho, e daí, na hora de sair, ele vai destruir tudo, essa célula. Então, as nossas células vão sendo danificadas. E ele precisa fazer isso por quê? Porque, ó, o que ele tem? Só um material genético e uma capinha de proteína. O que ele vai fazer dentro da célula? Ele vai usar todas as nossas organelas para fazer os seus filhotinhos. Então, ele vai usufruir da estrutura celular, porque ele é um parasita. Então, o que acontece? Ele não tem estrutura celular, então ele precisa pegar isto emprestado de nós. Ok? Por ele não ter estrutura celular, não ter a capacidade de desempenhar as suas próprias funções, ele não é considerado um ser vivo verdadeiro. Então, ele não entra na classificação lá, Pamela, nem de procarionte, nem de eucarionte, e ele não entra em nenhum dos 5 reinos que a gente estuda. Ele não entra em Monera, onde é que estão as bactérias cianofícias, ele não entra em reino animal, porque ele não é um animal, ele também não entra no vegetal, porque ele não é um vegetal. Ele não entra no fungo, porque ele não é um fungo. E ele não entra no protista, porque ele não é um protozoário. Certo? Então, ele está separado. Ele não é considerado um ser vivo verdadeiro. Existem outros estudiosos que consideram, mas a biologia tradicional não considera ele um ser vivo verdadeiro porque faltam esses requisitos que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Respondido? Algum questionamento mais, galera? Senão eu vou liberá-los para o almoço.